Olá, aqui é a doutora Camila Vidal, médica especialista em reprodução humana do Ceferp. Seja bem-vindo ao podcast Papo de Tentante. Vamos ao episódio de hoje? Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao Papo de Tentante e hoje a gente está naquele quadro especial do Fala Tentante. Então, a gente abriu a caixinha, a doutora Daniela até gravou o vídeo explicando para vocês um pouco mais sobre a caixinha, do que a gente poderia conversar. Recebemos muitas perguntas legais, então hoje tenho o prazer de receber aqui a doutora Daniela para que a gente possa explicar um pouquinho mais sobre esses cuidados aí durante a gestação, parto e pós-parto. Então, primeiro queria te agradecer mais uma vez pela participação, Dani. Imagina, eu tô à disposição, sempre que quiser. E para quem não te conhece, não ouviu o nosso outro episódio, se você puder só se apresentar um pouquinho antes da gente poder começar? Vamos lá. Eu sou Daniela Leiros, eu sou fisioterapeuta, eu sou de Natal, mas eu moro em Ribeirão Preto há mais de 20 anos. E aqui eu fiz mestrado, doutorado, fiz um monte de especialização, que eu já perdi as contas de quantas pós-graduações eu fiz. E estou fazendo pós-doutorado lá na UFSCar, porque quem resolve estudar não para mais, né? É verdade, né? E vai pegando gosto também, né? E vai pegando gosto. E eu trabalho com fisioterapia em obstetrícia há 26 anos. 26 anos. Muito legal, muito obrigada por tirar um tempinho para tirar as dúvidas das nossas tentantes e gestantes. Imagina. Então, vou começar aqui com algumas perguntas que a gente recebeu na caixinha. E quando a gente fala em gravidez por tratamento, principalmente por fertilização, muitas vezes dá muito mais medo do quem acabou engravidando espontaneamente, que não teve a questão da infertilidade. Então, uma pergunta que a gente recebeu foi: quem engravida por FIV também pode fazer exercício para fortalecer o assoalho pélvico? Pode, e eu acho que é quem mais deve. Justamente aquilo que a gente tinha falado no podcast. Porque teve um boom maior de hormônios previamente à gestação. Então, esse assoalho pélvico, essa musculatura estriada esquelética, foi mais afetada, sofreu mais com os hormônios. Então, ela está mais sobrecarregada ali pela questão hormonal. Então, ela vem sentindo mais com esses hormônios sobre eles. Então, a gente precisa ter um olhar especial, mais ainda nesse assoalho pélvico, mas também nessas articulações, nesses ligamentos, nas fáscias como um todo. E como essas estruturas que vão dar função ao corpo como um todo podem não organizar-se de maneira que a gente pode dizer que estarão adequadas. Então, a gente pode direcionar melhor esse corpo para que não cause dor, que não cause desconforto durante a gravidez. Então, teoricamente, desde o preparo ali para o tratamento e até durante o tratamento, ela pode se beneficiar desse acompanhamento também, né? Sim, seria o ideal. Quando a gente trabalha com prevenção, o ideal seria que ela fosse antes, quando ela pensar, eu quero engravidar, eu vou preparar o meu corpo para gestar. Então, eu vou preparar o meu corpo através da fisioterapia, de um olhar global, de um olhar sistêmico, para organizar esse corpo para a gestação. Então, antes mesmo de entrar no tratamento, ela deveria fazer isso. É claro que a gente vai naquilo, ela deve, ela quer, ela pode, então tem tudo isso junto. Mas se ela pensar nesse cuidado como um todo, sim, seria o ideal mesmo. Excelente. E outra dúvida que a gente recebeu, a gente falou sobre essa questão, né, de preocupação, ansiedade, e isso vem muito também para quando a gente tem aquela falada gravidez de alto risco, né, por algumas comorbidades, né, alguns fatores ali de risco que possam estar presentes na gestação. Nesse caso, também existe espaço? Então, assim, a pergunta que a pessoa mandou foi: a fisioterapia também pode ajudar, mesmo em casos de gravidez de alto risco? Sim, a fisioterapia é um dos fatores que ajudam a controlar a gravidez de alto risco. Então, a gente consegue ajudar no controle da glicemia, no controle da pressão, a gente consegue ajudar a reduzir todos esses fatores que ajudam a elevar o risco da gestação. Então, a gente minimiza o risco, sim, só o fato da mulher estar fazendo fisioterapia individualizada.
Até grupos de atividade para fisioterapia, ajudam a minimizar esse risco. Então, não é só individualização, mas também grupos de atividade, grupos de UBS. Já estão documentados na literatura. Porque às vezes as pessoas acham que assim, não, se tem algum risco a mais, então agora que eu vou ficar quietinha, não vou fazer nada, né? A gente vê muito isso, por exemplo, depois da transferência de embrião. Às vezes o paciente fala, não, eu não vou ficar fazendo nada, eu vou ficar só deitada na cama vendo série e tudo mais. Só que isso às vezes traz muito mais prejuízo do que benefício, né? Completo. Ficar parado é atrair doença. A gente precisa se movimentar. E se movimentar com consciência, se movimentar adequadamente. Eu falo muito para as minhas pacientes, não é fazer qualquer exercício. Não adianta você ir para qualquer personal, você tem que ir para um personal que tenha um olhar específico para gestante. Se o seu personal não tem, manda mensagem para mim, a gente conversa, a gente vai ajustando. Não precisa mudar de personal, a gente organiza tudo. Porque tem algumas coisas realmente que podem prejudicar, tem alguns exercícios que podem prejudicar. Mas a gente organiza, a gente ajusta. Mas ficar parada é muito pior do que fazer algum exercício errado. Porque o exercício errado, a gente organiza. Perfeito. E mesma coisa, né? Deixa eu só ler aqui a outra pergunta que mandaram pra gente na caixinha. Essa é bem parecida, na verdade, que era se era seguro fazer a fisioterapia logo no início da gestação, depois de um tratamento. Independente da idade gestacional, imagino que a resposta seja sim, né? Sim, é engraçado, porque a gente fala muito dentro da área da saúde que a gestação não é momento de você começar nada. Mas não é momento de você começar pilates, academia, que mais que resolve? Yoga, querem começar tudo ao mesmo tempo. Vai começar? Escolhe um. Mas a fisioterapia, você pode começar mais um desses. A fisioterapia é a única coisa que você pode começar com 2 semanas de idade gestacional. Porque ela vai ser adequada à sua idade gestacional, à sua capacidade física, no momento, usando o seu histórico antes de engravidar. E o Pilates também vai ver isso, o Yoga também vai ver isso. Mas é uma habilidade física que você precisa específica para fazer Pilates. A físio não, a físio você pode fazer deitada que você está fazendo físio. Você vai respirar que você está fazendo físio. Então, só quem faz fisiopélvica, né, o pélvica entre aspas, é que vai entender o que é. É uma modalidade de exercício físico completamente diferente. A gente não vai lá levantar peso, a gente não vai lá ficar fazendo abdominal. Eu digo que é muito suar bigode. A gente é controle de corpo completo, mas você não vai fazer uma postura de yoga. Você não vai fazer movimentos longos, bruscos, ou extensos. É muito controle de corpo, consciência corporal, principalmente no começo. Eu ia até te fazer uma pergunta que você acabou já até respondendo, porque a percepção que eu tenho é mais essa mesmo, de que a fisioterapia, ela ajuda no sentido da consciência corporal, porque esses outros exercícios, você vai fazer uma aula de pilates, tem também, mas você tem ali o exercício daquela musculatura específica, naquele aparelho e tudo. Na fisioterapia, você vai ter um olhar para como é a minha postura, como é a minha respiração, como eu posso melhorar isso, né? E aí você vai aplicando isso para essas outras atividades, caso você faça também, né? Mas por isso que ela é a base. É uma diferença, assim, meio grotesca, mas é mais ou menos isso. A fisioterapia, ela trabalha a sua base, a sua consciência. O Pilates, ele trabalha o seu tronco, o seu corpo de tronco, né, de força. E o personal, ele trabalha a sua resistência.
Então, ele vai trabalhar com força, com peso, com movimento. A físio não tem peso. O Pilates, ele tem um pouquinho de peso, ele tem um pouquinho de flexibilidade, mas ele é mais tronco, o Pilates. A físio não. A físio é mais sua consciência, seu centro de corpo, de assoalho. Por isso que a gente fala pélvica. Mas a pélvica não é uma especialidade reconhecida pelo nosso conselho. Ela não existe. Porque, como a gente estava falando, ela vai olhar para a cabeça, para o pé. Então, como é que a gente chama de pélvica se ela é corpo todo? Até porque tá tudo interligado, Tá né? tudo interligado. Não tem como. Não tem como. E outra pergunta foi sobre perda gestacional, né? Porque a gente, na reprodução, também lida com pacientes que passaram por uma ou mais perdas, às vezes fazem investigações. E aí, nesse cenário, o positivo, ele vem junto com o medo. Vem a felicidade do positivo, mas aquele medo maior ainda do que pode acontecer, né? E existe algum problema dessas pacientes com histórico de perda gestacional procurarem um acompanhamento também ou não? Nenhum. A fisioterapia, ela não convém risco para perda. Não tem. Excelente. E outra pergunta que a gente recebeu foi sobre o parto prematuro. Se tem algum impacto da paciente ter feito esse acompanhamento, os exercícios, a fisioterapia como um todo, no sentido de prevenção ou diminuir risco, né, de parto prematuro. O que a gente sabe de parto prematuro é exagero na atividade física, exercício de impacto e aumento da temperatura corporal. Na físio, principalmente a que a gente faz lá na clínica, a gente faz em sala climatizada, não tem exercício de impacto de jeito nenhum. Eu sou completamente contra, tá? Até quem faz crossfit, a gente já vai lá buzinando, vamos dar uma amenizada e diminuir esse impacto aí. Não é recomendado de jeito nenhum. Eu vou explicando fisiologicamente por quê. Então, eu não sou contra porque eu não faço, não é por isso. Eu sou contra pela fisiologia, pelo impacto que causa no corpo e no bebê, por estudos, não por meu achismo. E a gente não exagera no exercício. Tanto que a média de exercícios que eu passo diários são 6 movimentos. Então, não tem. Então, esses 3 fatores, que são os fatores mais documentados, que causam, que estão ligados a risco de parto prematuro em relação à atividade física, a gente não tem isso dentro da físio. Perfeito. E depois da cesárea... esse aqui, que se você já ouviu o outro podcast, você vai saber a resposta. Mas como a gente recebeu, eu vou perguntar. Depois da cesárea, quando posso voltar a fazer exercícios nesse sentido da fisioterapia, entre parênteses, pélvica? A físio já atua pós-nascimento, independente da via de nascimento, ou cirurgia, ou parto via vaginal, com 6 horas pós-nascimento. Mas a atividade com personal depende muito do que você fez antes da gravidez, do que você fez durante a gravidez, do seu estado atual no pós-parto. Eu já liberei pacientes que estavam completamente funcionais, então tudo organizadinho, com 1 semana de pós-parto para ir para o educador físico. Olha só. E tudo depende do preparo que ela teve de antes também, né? Sim. Que é o que você estava falando. Excelente. E essa aqui acho que é uma dúvida bem clássica de quem às vezes não tá tão dentro desse universo, né, da gestação e da físio. A fisioterapia também é indicada para quem já sabe que quer ter um parto cesárea? Completa. A gente foca muito só no parto, mas tem muito mais, né, que a físio pode fazer. A físio, ela trabalha na adaptação do corpo para gestar, ela trabalha na adaptação do corpo para parir, na recuperação do corpo para o pós-parto e também na adaptação do corpo para cuidar. Então, esse corpo precisa estar apto para se recuperar e precisa estar apto para poder cuidar desse bebê. O bebê nasce com pelo menos 3 quilos, a gente não vai simplesmente segurar ali 20 minutos e tchau. A gente vai amamentar esse corpo por quanto tempo, quantas vezes? No começo são 8 vezes
por dia, 40 minutos. Então, é muito tempo ali num braço só, na mesma posição, sentada do mesmo jeito, acordando de noite. Eu vou ter que me virar. Se eu passei por uma cesárea, como eu vou me virar? Como esse meu corpo vai estar? Será que o edema, ele persiste mesmo que a pessoa não tenha passado por uma cirurgia cesariana, pelo menos por 7 dias em membros inferiores? Em mais de 90% das mulheres. Como eu vou lidar com esse edema? Será que eu posso minimizar esse edema somente com fisioterapia pré-gestacional? Eu estou falando só de pós-parto. E na gestação? As dores nas costas que são normais. A dor no pé da barriga é normal. Inchar na gestação é normal. Andar 1 metro e sentir falta de ar é normal. Gente, eu não preciso sentir isso. Eu não tenho o que sentir isso. Né? Eu posso preparar, eu posso adaptar meu corpo para gestar sem desconforto. A gente normalizou muito, era o que a gente estava falando no outro episódio, né? Dessas questões de, não, chega uma fase que perder xixi é normal. Chega uma fase que você ficar cheia de dor é normal. E não precisa ser assim, né? Não precisa. Até vou pular aqui a ordem que eu estava seguindo das perguntas, porque é exatamente uma dessa que a gente recebeu. É normal ter incontinência urinária depois do parto? A fisioterapia resolve ou ajuda? Tem muita diferença entre normal e comum. É muito comum. Mas é comum por quê? Porque pouca atenção tem se dado durante a gestação. E se for dada atenção durante a gestação, a gente vai ter menos porcentagem de disfunção de assoalho pélvico no pós-parto. Porque já está documentado também. Eu fiz mestrado e doutorado para aprender a pesquisar. Não foi para ser professora, mas sim para aprender a pesquisar e trazer isso para a minha clínica. Então, os documentos científicos, eles estão aí provando para a gente que se você fizer um bom acompanhamento durante a gestação, você minimiza os riscos de lá no pós-parto você ter disfunção. E as disfunções, a primeira que acontece é a incontinência urinária. Aí você tem incontinência fecal, você tem prolapso de órgãos, você tem dor na relação sexual, que os índices são altíssimos, mas pouco se fala. É normal ter dor no pós-parto. Não é normal. Dor não é normal em lugar nenhum. Hora nenhuma. Por que a gente tem que ter dor? Isso é disfunção. Não está funcionando adequadamente. Então, se tratar antes, se a gente prevenir antes, a gente minimiza os riscos disso acontecer depois. Com certeza. Então, é uma intervenção válida para a gente poder prevenir, né, Dani? Sim. E a gravidez gemelar? Exige cuidados extras com a questão da físio e do assoalho pélvico? Pensando que o assoalho pélvico, ele sofre uma influência hormonal e uma influência de peso nele, a gravidez gemelar, ela tem um pouquinho a mais de hormônio e ela tem um pouquinho a mais de peso. Sim, ela tem um cuidado extra aí também. Porque a gente, ainda mais no tratamento, né, as pacientes falam, não, já que eu tô fazendo tudo isso, então agora que venham 2 logo de uma vez, né? Tem o seu lado bom, tem muita gente que tem esse sonho, mas também precisa cuidar muito mais dessa gestação, tanto do ponto de vista obstétrico, né, de riscos, né, de prematuridade, quanto do ponto de vista clínico, né, como um todo, para cuidar do organismo dela nesse momento, né, Dani? Sim, é um cuidado extra mesmo, né? Não é à toa que deixa de ser risco habitual. Exato. Isso é uma coisa que às vezes as pessoas, não sei se as pessoas estão habituadas a saber, mas realmente gestação gemelar já entra automaticamente como gestação de risco, né, do que a gente considera de alto risco, justamente por todas essas mudanças que ela traz, né? E quem fez tratamento para infertilidade? Esse é um assunto que chegou na caixinha que a gente acabou falando pouco mesmo, que é a diástase abdominal. Quem fez tratamento para infertilidade tem um risco maior de diástase durante a gestação? Não tem um risco maior de diástase. Até deveria ter por conta da questão hormonal, mas não tem. Porque a diástase, ela acontece simplesmente pela necessidade que o corpo tem de dar espaço a essa barriga para crescer.
Então, os músculos reto-abdominais, eles nascem lá no nosso período embrionário, quando os folhetos se unem, né? E a gente fica juntinho, eles estão lá, um reto de um lado, um reto do outro, a gente tem a linha alba. E quando a barriga vai crescendo, essa distância intra-reto, ela vai aumentando. O aumento dessa distância, muita gente chama de diástase. Mas ela só se torna diástase acima de 4,5 centímetros. Até 3, 4,5 centímetros, ela é uma diástase, digamos assim, fisiológica. Todo mundo tem. Quem tem uma diástase 0, ou porque é muito bem trabalhado, que é raríssimo, ou porque fez uma abdominoplastia e o médico foi lá e deu um pontinho. Então, diástase ou distância intra-reto é 0, quase não existe. Então, todo mundo tem essa separaçãozinha fisiológica. E na gestação, essa separação, ela é necessária para permitir a barriga crescer. Se ela passa de 4,5 centímetros, ela se torna patológica. E aí sim, é preciso tomar cuidado. O detalhe é, essa musculatura, ela tá funcional? Ela tem tônus? Ela consegue contrair adequadamente ou ela tá com aquele abdômen jogado para frente, solto? Se esse abdômen tá jogado para frente, solto, essa mulher não tem postura, essa mulher não consegue se locomover, se movimentar adequadamente, essa mulher não respira direito, essa mulher não faz cocô direito, essa mulher não contém as vísceras porque o útero é uma víscera e ele está jogado lá para frente. Então, esse abdômen não tem função. Se esse abdômen não tem função, essa diástase está grandona. E aí, ele também não vai voltar no pós-parto de maneira adequada. Aí, sim, a diástase é um problema. Mas toda gestante deve ter uma diástase porque deve permitir essa barriga crescer. Se o abdômen está funcional, o tônus está bom e a barriga está no lugar, tranquilo, ela deve voltar naturalmente. Ou, com acompanhamento adequado da fisioterapia, ela volta mais rápido. Mas mesmo que ela não tenha feito esse acompanhamento, existem algumas coisas no pós-parto que ela consegue fazer também. Sim, é mais difícil, mas sim, nunca é tarde, lembra disso. Verdade. E existe alguma diferença na recuperação, principalmente falando da questão de assoalho pélvico, entre parto normal e cesárea? Sim, principalmente se ela não fez um acompanhamento durante a gestação. Se ela não fez um acompanhamento durante a gestação, provavelmente esse assoalho pélvico não foi preparado para gestar nem para parir. Se o assoalho pélvico não foi preparado, ele pode ter uma distensão ao longo do parto via vaginal. E essa distensão pode causar uma laceração. E as lacerações de quem foi acompanhado por um parto vaginal são lacerações de grau 1 ou grau 2, se acontecerem. Quando ela não é acompanhada, as lacerações geralmente são mais graves. Então, quem faz fisioterapia, as lacerações, 85% delas são grau 1 ou grau 2. Por quê? Porque o assoalho pélvico não aprende não tem consciência, a mulher não tem consciência. Então, como ela não aprende a ter consciência, ela não consegue sentir aquele local e aí ela não consegue relaxar, ela trava na hora que está sentindo a dor, na hora que está sentindo o bebê. E aí fica o assoalho pélvico contraindo, o bebê empurrando. E aí rasga, vai machucar. A recuperação, falando só de assoalho pélvico, é mais difícil. Via vaginal não tem essa briga de forças entre músculo e bebê querendo passar. Então, a via abdominal, a recuperação é aquela que eu disse, movimentos mais lentos, mais isométricos, não tão amplos. Mas em relação ao assoalho pélvico, o trabalho é triplicado, quadruplicado, porque provavelmente houve uma lesão ali. Não, maravilha. E a fisio também pode auxiliar na questão da vida sexual, principalmente depois do parto? Muito, muito.
Eu já tive muitas pacientes que fizeram, por exemplo, cirurgia da glândula de Bartholin. E depois do parto, a gente vai lá e faz... Eu sempre tive dor ali na cicatriz da glândula de Bartholin. 2 sessões. A gente resolve aquela sensibilidade da glândula de Bartholin, porque ela é externa. Aquela sensação, quem nem fez físio antes... eu atendo particularmente só até 1 mês de pós-parto. O restante da minha equipe é que atende depois de 1 mês. Eu atendo pós-parto e já tentou ter relação no pós-parto. Vem com 1 a 2 consultas, a gente libera a musculatura, rapidinho volta. Porque é consciência. Não chega a ser dispareunia. É só consciência da musculatura que meio que fica desacordada. Porque o corpo faz isso no pós-parto. Entendi. Nossa, que interessante. Muito legal. Por isso que eu disse que eu sou apaixonada. Não, mas é mesmo. E tem alguma relação com a idade? Então, o assoalho enfraquece mais se a mulher deixa para engravidar mais tardiamente? Engraçado, né? Lembra do músculozinho do tchau? Se a gente for fazer academia, ele não fica duro? Assoalho pélvico também. É só treinar. Tem que treinar do mesmo jeito, né? Do mesmo jeito. Só fica mole, só fica flácido se a gente não treinar. Não importa a idade. Nunca é tarde. Nunca é tarde. E a última pergunta que a gente recebeu também, dá para prevenir dores na lombar e no quadril na gestação com a fisioterapia? Sim, muito, sempre. Prevenção a gente consegue. Agora, garanto a você, não. Não Não tenho bola de cristal, não sou Deus, não sou detentora de todo saber, não. Mas prevenir, minimizar risco. Com certeza. Sim. Vai estar no melhor cenário possível dentro da realidade. Corpo. Exatamente, dentro da realidade daquela pessoa, né? Sim. Então, com certeza, vai passar muito mais tranquila do que passaria se não tivesse nenhum desses preparos, né? Exatamente. Nani, muito obrigada. Tiramos muitas dúvidas. Queria agradecer vocês que mandaram as perguntas para nós. Você pela sua disponibilidade, pela sua simpatia, pela sua tranquilidade. Eu tenho certeza que quem nem engravidou ainda já tá mais tranquila. Só de te ouvir falar, sabendo que vai ter um acompanhamento aí muito bem feito, com muito carinho, com muita evidência científica, né? E com um olhar realmente particular. Então, queria te agradecer imensamente por contribuir com tanto conhecimento aqui para nós e por todo o seu carisma realmente, sua simpatia, viu? Imagina, eu que agradeço. Estou à disposição sempre, que eu acho que essa é a minha missão, tá aqui para ajudar. Obrigada. Obrigada a você. A gente se vê no próximo episódio. Obrigada por assistir ao Papo de Tentante. Aproveite e acompanhe o Ceferp no Instagram e no YouTube para ficar por dentro das novidades. Te vejo no próximo episódio. Até lá!